Cara, é muito louco. Eu fiquei 2 semanas sem criar nenhum vídeo, sem praticamente olhar direito a internet. Às vezes eu fazia uma thread no Twitter, aliás, siga no Twitter eu lá. Porque eu fiquei como é o nome? Com dengue. Dengue, aquele negócio que te pega dos bichinhos que te pica. E tem umas coisas muito loucas de dengue que é... No começo eu não conseguia abrir o olho, eu fiquei dias sem comer, eu perdi 7 quilos, foi uma coisa muito louca. Foram 2 semanas que eu não conseguia fazer nada, e aí eu ia gravar e... Não, quem tem cérebro pra gravar, cara, eu não conseguia comer. E uma das coisas mais loucas é que ainda tô com um requício, que é que eu fico me coçando, eu não fazia ideia que dengue se coçava. Agora eu tô todo laranjinha. Câmera. Olá. Olá, meu nome é Thiago, é sempre bom me apresentar, né? Tipo, eu nunca me apresento pras pessoas aqui na internet. Aliás, é uma coisa muito louca, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo de verdade aqui nesse canal que... sou eu falando sobre mim e de mim pra mim mesmo. Tá, não, eu tô falando com vocês, é verdade. Essa coisa de não conseguir fazer vídeo pra mim é muito louco, porque um dos motivos do porquê eu comecei a falar na internet é porque eu tenho uma dificuldade muito grande de comunicação, apesar de não parecer, tá? E se você me conhecer pessoalmente também você vai achar que eu não tenho, que é tudo super fácil pra mim. Mas não, meio que não funciona que nem as outras pessoas, eu sou um pouco esquisito. Ah, roupinha de ficar em casa até que não tá tão feia assim, vai. E às vezes é interessante que, tipo, eu tenha que chegar aqui e talvez me apresentar, né? Afinal, eu nunca me apresentei pra ninguém. Então, olá, prazer, eu sou o Thiago. Eu tenho 43 anos, eu sou gay. Eu acho que eu sou gay, né? Eu espero que eu seja gay, afinal, esse tempo todo eu peguei homem, né? E sim, parece muito louco, é só 43, eu tenho todo esse monte de cabelo branco porque eu sempre tive, tá? Era muito novinho, eu acho que com 13 anos eu já começava a olhar pra meu cabelo e tinha algumas mechas. Se eu não me engano, com 16 anos, isso daqui já existia inteiro. Então, algumas vezes eu tingi o cabelo de preto, porque, cara, é uma coisa muito louca. As pessoas olham pra você de cabelo branco e não importa se você tem algum sinal de idade ou não. As pessoas vão olhar pra você e achar que você tem mais idade do que você tem. Porque imagina com você com 19 anos e pensa assim, você tem 30? Não, moço. Quando eu era mais novo, minha barba era mais escurinha, mas teve uma época dos 30, acho que dos 30 aos 31, foi de um ano pro outro, minha barba inteira ficou branca. Eu comecei a criar conteúdo no Twitter, porque eu sou louco, sabe Deus porque uma pessoa vai se expor no Twitter e começar a fazer uma coisa que nem tinha na época, que era criar conteúdo em Twitter. Pouquíssimas pessoas faziam naquele momento. E Twitter, ele tem uma coisa de você falar, de você colocar, expressar as ideias. É muito louco, tava silencioso até agora. Daí começa carro vendendo, começa, tipo, buzina. E eu moro numa rua sem saída, meu irmão. Tipo, não faz o menor sentido ter todo esse barulho que tem. É só porque eu tô gravando. Quando eu comecei a criar pra internet, que eu tive esse interesse de criar, pra mim era uma maneira de qual eu conseguiria me melhorar como pessoa, melhorar a minha capacidade de comunicação, porque eu tinha problemas muito mais complexos do que eu tenho hoje em dia. Falar em câmera, pra mim, era uma coisa muito louca, por isso eu comecei no Twitter. Porque eu passei por um bullying muito pesado por causa da minha voz, basicamente. Então, quando eu ouvia a minha voz em qualquer outro tipo de mídia, eu chegava a me arrepiar, assim, era uma coisa que meu olho enchia de lágrimas de tanto que eu odiava a minha voz. Tem uma coisa que eu sempre faço na minha vida que é se eu tenho muito medo, é o tipo de coisa que eu vou tentar me jogar o máximo que eu posso pra ver se eu consigo quebrar aquele tabu. E falar na internet pra mim, fazer vídeos na internet e conversar com o público era uma coisa que eu tinha um pânico insano. E espero que eu esteja melhorando um pouco. Aliás, um dos motivos do porquê o meu YouTube demorou tanto pra ter vídeo longo, eu sentar e conversar com vocês cara a cara assim, é exatamente por isso, porque eu tenho esse tabu, eu tenho esse travamento de chegar e conseguir conversar cara a cara com outras pessoas, de conseguir me abrir. Voltando pro Twitter. Eu comecei a falar no Twitter e naquela época meio que não tinha o que tem hoje em dia, que é um monte de gente explicando o que você tem que fazer na internet. Você tinha que desbravar e tentar a sorte. Então eu meio que comecei a fazer tudo que eu ouvia as pessoas fazendo e eu fiz muita coisa errada. Aprendi que polêmica dá engajamento pra caramba, mas o tipo de coisa que aquilo causa é problemático, por isso que hoje em dia, tipo, tem algumas pessoas que criam conteúdo que eu olho pra aquilo e falo assim, cara, você tá causando tão mais mal do que bem, mas você tá vendendo fazendo de conta que você tá fazendo bem. E aí eu saí de lá e fui fazer TikTok, porque o TikTok tava começando e tá, uma hora eu vou ter que fazer vídeo, né? E foi maravilhoso, não tenho o que dizer. Enquanto eu tava saindo do Twitter, que era morte, porrada e ódio pra todo lado, eu cheguei no TikTok e eu tava realmente aprendendo como criar conteúdo. Foi tentar explicar pras pessoas de verdade o que era a criação de conteúdo. Porque o que você tinha na internet naquela época era, se você postar ao meio-dia, vai tudo irritar e vai fazer viralização. Se colocar essa música, vai estourar. E não
é assim que funciona, não é desse jeito. Tava literalmente começando no TikTok, as pessoas não sabiam brincar disso ainda. O que tinha ali naquela época era, em grande parte, o pessoal fazendo dancinha só. E eu comecei, depois de um certo tempo, quando eu comecei a me sentir um pouco mais seguro, eu resolvi fazer o conteúdo nerd. Eu resolvi fazer um conteúdo que tinha mais a ver com a minha cara. E por um tempo foi muito bom. O TikTok, ele tem um público bem legal, ele mandava para um público que era muito específico, então o hate meio que não existia, não estourava uma bolha de um jeito ruim. O problema é que depois meu cachorrinho que eu amava loucamente faleceu, e aí eu fiquei 2 anos sem conseguir criar, porque quando você não quer aparecer na câmera é só complicado. E quando eu voltei, aí não adianta ter 400 mil seguidores no TikTok, porque o TikTok eu não envia mais. Eu queria vir pro YouTube, eu queria começar a testar como que é essa plataforma, e começar a fazer vídeos longos, e começar a tentar me comunicar de uma maneira diferente, da maneira certa. Então a gente vai tentando tudo. Eu quero fazer uma coisa no qual eu não fale somente de nerdices, eu fale um pouco mais sobre mim. Tenho que ir tentando como fazer, e por isso que esse vídeo tá sendo desse jeito. Bom, espero que eu tenha apresentado um pouquinho mais pra vocês, que vocês tenham visto. Ai, deixa eu mostrar meus bichinhos, que bonitinho. Se você não me conhece, eu sou apaixonado por algumas coisinhas, eu tenho um foco muito grande em algumas coisas meio loucas, que seriam Sandman, X-Men, Hora de Aventura, HP Lovecraft, e de Sandman... Ai, que coisa mais fofa que eu tenho, que é a morte! Prometo que eu vou explicar um pouquinho mais o porquê que eu faço tanto conteúdo sobre X-Men, sobre Hora de Aventura, e agora vocês vão ver que vai ter um monte de coisa de Sandman, porque tá voltando e me gosta muito. É isso, pessoal. Eu espero que pelo menos eu tenha falado um pouquinho mais sobre mim e vocês tenham me conhecido um pouquinho mais. Tchau!